sangue. Normalmente, apenas uns 6 litros circulam no corpo de um adulto, mas ele é essencial à vida. Podemos descrever o sangue como o agente que leva oxigênio e nutrientes aos tecidos do corpo, retirando deles o dióxido de carbono e outros resíduos. Ou podemos descrevê-lo como um fluido que contém diferentes tipos de células em suspensão. Para conhecermos que tipo de fluido ele é, que tipos de células estão em suspensão e como funciona o sistema de transporte de sangue, vamos observá-lo ao microscópio. A parte líquida chama-se plasma. Ele compõe aproximadamente 55% do sangue. O restante é composto por 3 tipos de células. As mais numerosas são os glóbulos vermelhos, ou eritrócitos, responsáveis pela cor avermelhada do sangue. Eles contêm hemoglobina, um pigmento proteico vermelho. Em 1 milímetro cúbico de sangue, há de 4,5 a 6 milhões de glóbulos vermelhos. Estes eritrócitos têm a forma de um disco, com uma leve depressão no centro. Podemos ver isso mais claramente nesta fotomicrografia eletrônica. Um eritrócito humano maduro não possui núcleo. Seu diâmetro é de 8 milésimos de milímetro, 8 micrômetros. E sua espessura é de 2 a 3 micrômetros. A principal tarefa dos eritrócitos é levar oxigênio a todas as células do corpo. Na hemoglobina, um complexo ferroso denominado Heme forma com o oxigênio dos pulmões uma ligação instável, passando o oxigênio às células. Um eritrócito vive em média 120 dias. A cada segundo, aproximadamente 2 milhões dessas células são destruídas e substituídas por novas. Os glóbulos brancos, ou leucócitos, são o segundo tipo de células sanguíneas. Para cada leucócito, há 600 eritrócitos. Esta célula de forma irregular é um glóbulo branco. Os glóbulos brancos variam em forma. Estas 2 células maiores são glóbulos brancos. Enquanto os glóbulos vermelhos correm nestes capilares, observamos vários glóbulos brancos passando lenta e vagarosamente. É um comportamento típico. Ao contrário dos glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos podem passar através das paredes de pequenos vasos sanguíneos, chegando até os tecidos. Um glóbulo branco tem um diâmetro de aproximadamente 10 milésimos de milímetro, ou 10 micrômetros. Há 5 tipos de leucócitos. 3 deles são chamados granulócitos e parecem pertencer à mesma família. Os 3 possuem citoplasma bastante granulado. Os glóbulos brancos são capazes de mudar sua forma e de movimentar-se como uma ameba. Uma de suas características é a capacidade de localizar e ingerir partículas de alimentos. Nesta demonstração, um glóbulo branco está ingerindo células de levedura. É assim que essas células ingerem e destroem bactérias e outros micro-organismos nocivos que possam invadir o corpo. Os glóbulos brancos formam a linha de frente de defesa do corpo humano. Eles não apenas destroem bactérias, mas também produzem anticorpos e auxiliam na cicatrização de ferimentos. 1 milímetro cúbico de sangue contém aproximadamente 8 a 10 mil leucócitos. Em qualquer região infectada ou lesada, os glóbulos brancos se concentrarão em grande quantidade, contribuindo para a formação de pus. Um aumento no número de glóbulos brancos é indicação de algum problema fisiológico. Vamos observar agora o terceiro tipo de componente celular do sangue. A estes glóbulos brancos estão misturados pequenos corpúsculos escuros, as plaquetas sanguíneas. Existem cerca de 300 mil plaquetas em 1 milímetro cúbico de sangue.
Uma plaqueta tem aproximadamente 3 micrômetros de diâmetro, mais ou menos um terço do tamanho de um eritrócito, o glóbulo vermelho. A principal função das plaquetas, ou trombócitos, é ajudar na coagulação do sangue. Vejam como acontece a coagulação, processo tão vital. Isto é sangue fresco, mais ou menos 10 minutos após ter sido exposto ao ar. A coagulação fecha a ferida e interrompe o fluxo sanguíneo. Vamos observar esse processo. Para que este sangue coagule, precisamos apenas de 12 minutos, vistos aqui em segundos pela filmagem temporizada. A coagulação envolve uma série de reações químicas. O coágulo se forma e se separa do restante do líquido, o soro sanguíneo. Vamos examinar o sangue coagulado. As células se aglutinaram e vemos filamentos escuros aos quais as plaquetas sanguíneas aderem. Por meio da filmagem temporizada, podemos ver os longos filamentos se individualizando por entre as plaquetas. Esses fios são fibrina, um material proteico pegajoso que se forma no sangue a partir de fibrinogênio, normalmente invisível. Os filamentos de fibrina bloqueiam a passagem das células sanguíneas, interrompendo o fluxo. Mas como isso funciona realmente dentro do corpo? Vamos ver uma demonstração na qual um capilar da orelha de um coelho é perfurado. Quase que instantaneamente começa o reparo. As plaquetas do sangue se dirigem ao ponto danificado. Formam-se filamentos de fibrina. Os glóbulos vermelhos começam a se aglutinar. O fluxo começa a diminuir. O sangue está coagulando.